Deixa eu arrumar isso aqui. Então, vamos começar o nosso quadro IFC em debate. Hoje teremos um convidado especial para nós. Ele está sem câmera no momento, mas já vai abrir aí. Voltou. Que é o professor Alessandro da Paixão, que é, além de professor de Sociologia do IF de Araquari, é coordenador da seção sindical do litoral do Sinasef, na atual gestão, claro, e veio aqui no nosso programa falar um pouco sobre o novo ensino médio e a sua relação com os IFs. O nosso programa é um programa da Rádio IFC Web Brusque, que é um projeto coordenado pela professora Ângela Menezes, aqui conosco, e conta, além de alguns bolsistas, conta com a minha vinculação enquanto articulador do programa, né, colaborador do quadro da rádio, e conta com um conjunto de alunos, tanto do nível do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e também de graduação do IFC Brusque. Nós estamos entrevistando um conjunto de personagens que estão pensando o IFC, tanto do ponto de vista organizativo, até mesmo do ponto de vista de uma organização suprema, como os reitores, e também intelectuais, professores que, ao longo dos últimos anos, vêm se preocupando com a temática política, educacional, pedagógica do IFC. Nesse primeiro momento, eu vou passar as palavras de boas-vindas, né, à professora Ângela e depois ao professor Alessandro da Paixão, e em seguida nós vamos começar. Eu quero dizer que esse programa está sendo gravado na quinta-feira, às 14h, por questões de agenda, por questões de formatação do nosso quadro, que esse programa vai para a rádio na terça-feira às 10 e também às 14h, para parte da programação da rádio. E no YouTube, no nosso canal, irá amanhã às 6h ao ar. Então, se tivermos algum interessado pela temática, eu peço por gentileza que escrevam no bate-papo do YouTube, que a nossa equipe de bolsistas poderá resgatar as perguntas, mandar depois para o convidado, ou até mesmo nós, dependendo da pergunta, a gente faz uma elaboração delas. E curtam, né? Deem os likes e divulguem o maior número de pessoas possível para que a gente consiga alcançar, né, bastante pessoas. Então, professora Ângela, por favor, boas-vindas. Depois o nosso camarada Alessandro da Paixão, das boas-vindas. Em seguida, a gente começa a nossa entrevista. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Dalto, professor Alessandro, o Luiz. O Luiz, nós estamos aqui também com o Luiz. O Luiz é nosso bolsista da rádio, ele participa do projeto da rádio IFC. Então, professor, queremos inicialmente agradecer, né, a sua presença aqui nesse espaço de discussão aí do IFC em debate. Eu penso que o nosso tema é um tema, né, que é muito pertinente, interessante, principalmente para todos os nossos estudantes das licenciaturas, né, desses nossos projetos aí da licenciatura, que é de formação docente. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na rádio para a gente fazer essa discussão. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né, dependendo da hora que as pessoas forem assistir a entrevista. Agradeço o convite, principalmente na figura do Dalto, que me convidou. Agradeço a oportunidade que a professora Ângela está dando para a gente poder conversar. Agradeço ao Luiz aí pelo suporte e fico à disposição para o diálogo aí, para a gente debater e conversar um pouco sobre essa questão da reforma do ensino médio nos institutos federais. Ótimo. Então, o tema vai girar em torno da reforma, Alessandro, e também em torno da tua tese, né, que você defendeu recentemente
na UFPR em Curitiba. Mas para a gente começar a nossa discussão e aprofundar depois dos IFs, eu queria que você nos passasse, nos desse uma explicação mais precisamente sobre essa reforma, né? A origem da reforma, o desenvolvimento dela, para depois entrar precisamente no caráter do impacto dela nos IFs. O que é essa reforma do ponto de vista sociológico e político também? É interessante essa pergunta, Adalto, porque a gente ir para a origem da reforma, né? A origem da reforma ela já tem uma origem antidemocrática com a MP 746, né? Então, a reforma do ensino médio ela se furta a um debate amplo e democrático com os diversos setores da sociedade, tanto com os trabalhadores da educação, quanto com os estudantes, e tanto com a academia, que sempre pesquisou o ensino médio. Então, a origem da reforma do ensino médio ela já se furta a esse debate democrático e com a participação dos amplos setores. Ela tem origem na MP 746, né, que foi promulgada aí pelo Temer. A primeira grande medida do Temer, depois do impeachment da Dilma, 22 dias após o impeachment da Dilma, já é promulgada a MP 746 de 2016, em setembro de 2016 ainda, ela já é promulgada, e em fevereiro de 2017, a MP 746, com algumas poucas alterações, ela se transforma na Lei 13.415, que é a principal referencial legal hoje da reforma do ensino médio. A partir dessa Lei 13.415, uma série de elementos foram de dispositivos legais e alguns outros dispositivos que a gente poderia chamar de políticas indutoras da reforma foram constituídos para dar o que eu, na minha leitura, né, chamo de dar corpo e forma à reforma do ensino médio, né? Então, por exemplo, o corte orçamentário nos IAFs ele pode ser considerado um dispositivo da reforma do ensino médio. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é promulgada, né, em dezembro de 2018, é outro grande marco legal da reforma do ensino médio. O Programa Nacional do Livro Didático também é uma grande política indutora da reforma do ensino médio. Então, há uma série de elementos que vão se articular em torno da Lei 13.415 para dar corpo e forma a essa reforma do ensino médio. E quais são, assim, as principais mudanças, né, que a reforma do ensino médio traz? Eu diria que a principal tendência que traz a reforma do ensino médio é a flexibilização desse nível de ensino, né? Então, o que a reforma do ensino médio procura fazer é justamente flexibilizar esse nível. E aí eu gosto muito de um texto do Celso Ferretti e da professora Nora Kraupzik, que o título do texto é Flexibilizar para quê? Meias verdades sobre a reforma. Que nesse texto ele se propõe a responder do porquê que há a intenção de flexibilizar o ensino médio. A intenção de flexibilizar o ensino médio justamente para precarizá-lo. Então, a grande tendência da reforma do ensino médio é a precarização desse nível de ensino. Eu acho que, em linhas gerais, né, para a gente falar um pouquinho da origem da reforma do ensino médio, seriam esses elementos que eu queria trazer, né? Claro que existem outras variantes, outros grandes elementos, mas esse talvez eu elencaria como os principais. Maravilha. Professora Ângela, com a palavra. Mutada, tá mutada. Desculpa. Está desligado. Estava sem microfone. Tá. Eu queria que talvez você também fizesse um paralelo, né, dessas mudanças com os impactos que ela tem, se tem, né, na rede federal, nas políticas, né, da rede federal de educação, no nosso ensino médio, né? Quais são os impactos, se é que existem, né, para a rede federal? Essa pergunta, Alessandro, me permite, essa pergunta da professora Ângela é muito importante, porque, em geral, quando se conversa com professores da rede do IFC sobre o novo ensino médio, eles dizem,
Não, nós estamos ausentes, nós estamos fora do ensino médio. Essa reforma é para o ensino médio estadual. O IF é outra história. Eu ouvi isso, depois de ver a tua tese, como assim é outra história? Aí fui estudando, vendo a tua tese, etc., e discutindo. Mas, em princípio, a maioria dos professores acha que o novo ensino médio é coisa do outro mundo, não é coisa do IF. Então, é nesse sentido que a professora Ângela está falando. Sim. Aí é interessante a gente perceber uma coisa. Essa reforma ela foi pensada para a rede estadual. Hoje, mais de 85% das matrículas do ensino médio, elas são matrículas que estão no ensino público estadual, certo? A rede federal, e aí estou falando da rede federal, não estou falando somente dos institutos federais, né? Estou falando de toda a rede federal, as escolas técnicas vinculadas às universidades, os Cefets que ainda existem, os colégios de aplicação, os institutos federais, todo esse grande conjunto. O Sistema S também? Não, rede federal, Sistema S não é rede federal, Sistema S é Sistema S. Né? SESI, Senai, SESC, a rede federal é composta por institutos federais, Cefets e escolas técnicas vinculadas às universidades. E a UTFPR. Esse é o conjunto da rede federal. Mas, como eu ia dizendo, a maioria da matrícula... E Colégio Dom Pedro, hoje, né, Alessandro? E Colégio Dom Pedro também. É Pedro II. Pedro II. O Pedro II também faz parte da rede federal, bem lembrado, Dalton. Então, hoje, 85% da matrícula é pública estadual. A rede federal corresponde ou responde a 3% das matrículas do ensino médio hoje. Não chega a 300 mil matrículas. A rede pública estadual tem mais de 6 milhões e meio de matrículas. Nós ficamos atrás até da rede privada, que tem em torno de 1 milhão e 100 mil matrículas. Então, essa reforma ela é pensada para um público específico, que é quem? Que é a classe trabalhadora que frequenta a escola pública estadual. Mas ela tem impactos sobre a rede federal. E aí é interessante também que quando eu me propus a estudar a reforma do ensino médio na rede federal, mais especificamente nos institutos federais, eu me deparei com essa questão que o Dalton traz, que é o quê? Aí, para as pessoas que eu perguntava, para colegas, nas lives, nas entrevistas, nos posicionamentos do próprio CONIF, dos reitores que eu via, todos eles diziam, não, aqui nós não fizemos a reforma do ensino médio. Não, a reforma do ensino médio não nos afeta. E aí eu pensei, bom, se eu estou pretendendo estudar a reforma do ensino médio nos institutos federais e todo mundo diz que negou, eu não tenho mais objeto de estudo, né? Então eu estava nessa encruzilhada, né? Eu quero estudar algo que as pessoas dizem que não existe, que não está acontecendo. Mas aí eu fui procurar evidências desta reforma nos institutos federais e encontrei evidências dessa reforma e impactos dessa reforma nos institutos federais, né? Aí eu construo algumas categorias dentro da minha tese e consigo encontrar essas evidências e demonstrar como a reforma do ensino médio, embora não tenha sido pensada para atingir diretamente os institutos federais, ela tem efeito, sim, no ensino médio dos institutos federais. E aí, professor, quais efeitos que você que você pôde perceber e então, eu construí na minha tese 3 categorias, né? Para buscar evidências da presença de elementos da reforma no ensino médio nos institutos federais. O que a reforma do ensino médio faz? A Lei 13.415, em conjunto com os demais dispositivos legais. A Lei 13.415, ela diz que o ensino médio ele deve ter, no mínimo, 3.000 horas. Ou seja, 1.000 horas por ano.
Antes da reforma, qual era a regra? 800 horas por ano, dando um total de 2.400 horas. Então, a reforma do ensino médio, ela eleva a carga horária do ensino médio. E dentro dessas 3.000 horas, como é que a reforma diz que o ensino médio deve se organizar? 1.800 horas, no máximo, devem ser dedicadas à BNCC, ou seja, a formação geral, que são os ensinos de português, matemática, química, física, geografia, história, sociologia, filosofia, educação física, artes, biologia, não sei se esqueci alguma, mas enfim, as 13 matérias clássicas aí do ensino médio. E as outras 1.200 horas, elas devem ser dedicadas ao que a lei chama de itinerários formativos. E aí tem 5 itinerários formativos: matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais, ciências humanas e sociais, ciências humanas e sociais aplicadas, que é o itinerário, acho que não é esse exatamente o nome, mas é o itinerário da formação humana, e o 5º itinerário é a formação técnica e profissional. Então, a reforma divide, né? Ela faz uma formação apartada. De um lado, máximo de formação geral, 1.800 horas, e de outras 1.200 horas da parte flexível. Então, percebam o movimento que a reforma faz. Ela limita o acesso dos estudantes ao conhecimento geral. Antes, a lei dizia que os estudantes deveriam ter no mínimo 2.400 horas de formação geral, que seria a formação geral mais a parte diversificada. E agora, a lei diz que os estudantes devem ter no máximo 1.800 horas de formação geral, que o restante das 3.000 horas, elas devem ser direcionadas ou ao aprofundamento de estudos em uma das áreas dos itinerários ou à formação técnica profissional. Outro grande elemento que a reforma traz, o outro elemento importante que a reforma traz é que ela retira a obrigatoriedade de sociologia e filosofia. E coloca como as únicas matérias obrigatórias português e matemática. Isso está lá, ipsis literis na lei, né? Português e matemática são matérias obrigatórias em todas as séries do ensino médio. E a língua inglesa é de oferta obrigatória, ou seja, em algum momento do ensino médio você tem que ofertar. Todas as demais disciplinas, elas não são obrigatórias. Inclusive, retira, né, a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia em todas as séries, como existia anteriormente a 2018. E um terceiro elemento, que é também um terceiro elemento que eu trabalho na minha tese, é a possibilidade de carga horária de parte do ensino médio ser ofertado à distância. Não é? Então, a Lei 13.415, em conjunto com a Resolução 3 de 2018, que estabelece as diretrizes nacionais curriculares para o ensino médio, ela diz que até 20% da carga horária do ensino médio regular pode ser ofertada à distância ou mediado por tecnologia. 30% no ensino médio noturno e 80% na educação de jovens e adultos. Então, eu peguei esses 3 elementos: o teto da BNCC, a ausência de disciplinas e a presença de carga horária à distância nos cursos de ensino médio, que agora é permitido. E eu fui monitorar e fiz análise de 243 projetos pedagógicos de curso de 20 institutos federais das 5 regiões do Brasil. E aí, o que eu encontro? Desses 243, em torno de 40%, mais de 40% deles já se limitam ao teto de horas da BNCC. Ou seja, os cursos de ensino médio dos institutos federais, eles se adequam às 1.800 horas da BNCC. Essa é uma primeira evidência que tem depois vários desdobramentos que a gente pode depois discutir. A outra evidência da presença da reforma no ensino médio, a ausência de determinadas disciplinas. Então, o que a gente começa a perceber
nos PPCs que são reestruturados ou criados a partir de 2019. Que esse é o marco temporal que eu peguei a minha amostra, esqueci de falar, né? Eu peguei os PPCs criados ou reformulados entre 2019 e 2022. Todos esses 243 PPCs, eles têm essa característica. Então, nesses PPCs que foram reformulados e criados entre 2019 e 2022, a gente começa a notar a ausência de algumas disciplinas. Por exemplo, as clássicas pela ausência, né? Sociologia e filosofia. Então, a gente começa a perceber que sociologia e filosofia começam a não estar mais presentes em todas as séries do ensino médio. E isso vai acontecer não só com a sociologia e com a filosofia, isso vai acontecer com a história, isso vai acontecer com química, com física, com geografia, com biologia, ou seja, essas disciplinas elas vão perdendo a presença em todas as séries do ensino médio. Um dado interessante, a disciplina de artes, por exemplo, que não tem a obrigatoriedade da presença em todas as séries, ela está presente somente em 8% dos cursos em todas as séries. Qual é a tendência da disciplina de artes? A tendência da disciplina de artes é aparecer somente em uma série. Isso estou falando dos institutos federais, tá? Por quê? Porque eles se limitam ao teto das 1.800 horas. E aí começa a haver uma disputa dentro das 1.800 horas. Quais são as disciplinas que estão mais presentes nos currículos de ensino médio dos institutos federais? Português e matemática, assim como preconiza a lei. Então, há um alinhamento dos currículos do ensino médio integrado aos preceitos da reforma do ensino médio. Então, isso a gente começa a perceber. Outro ponto, né, a educação à distância, né? A educação à distância no ensino médio. A educação à distância, aí, na literatura que existe sobre educação à distância, no ensino médio, que ainda é incipiente, porque é uma tendência, né, que só pôde ser concretizar a partir de 2018, mas os poucos estudos que a gente tem sobre a educação à distância no ensino médio demonstram como a presença da EAD ou da educação mediada por tecnologias no ensino médio está relacionada à precarização desse nível de ensino. Então, tem um estudo do professor Fernando Castro, que ele faz na Rede Estadual Paulista, onde ele mostra que a EAD é utilizada justamente para aqueles setores mais vulneráveis da população, ou seja, as escolas periféricas, as escolas que ficam em áreas de baixo nível socioeconômico, aos menores que estão cumprindo medida socioeducativa, ou seja, a educação à distância no ensino médio, ela está ligada à precarização. E nos cursos de ensino médio, dos cursos técnicos integrados nos institutos federais, a gente já começa a perceber a presença de carga horária à distância em determinados elementos curriculares, principalmente em sociologia e filosofia. Ou seja, aquelas disciplinas que perdem a obrigatoriedade com a reforma, além de desaparecerem dos currículos em todas as séries, elas passam a ser ofertadas na modalidade à distância. Ainda é um movimento muito incipiente, está muito no início, mas é algo que já começa a se manifestar nos cursos técnicos integrados dos institutos federais, né? Então, são essas, né, as principais evidências que eu encontro desta presença da reforma do ensino médio nos institutos federais. É claro que todas essas evidências elas têm desdobramentos, né, para a perspectiva de uma formação integral, para a perspectiva de um projeto dos institutos federais. Eu lembro, né, que nós temos em lei uma prioridade estabelecida, que é 50% das matrículas em cursos técnicos, prioritariamente na forma de cursos técnicos integrados. Então, os cursos técnicos integrados são a nossa espinha dorsal, né? É para isso que nós fomos criados.
E essa reforma atinge diretamente essa espinha dorsal, isso que sustenta a nossa instituição. Luiz, com a palavra. Boa tarde, professor. Agora eu vou fazer as minhas perguntas, né? Então, eu vou iniciar aqui a minha palavra perguntando ao professor se hoje é possível afirmar que os institutos todos, né, apresentam um caminho distinto do novo ensino médio, ou já havia elementos assim do novo ensino médio dentro dos IFs antes dessa reforma? Então, antes do ensino médio, antes da reforma do ensino médio, não havia a presença desses elementos. Tanto é porque a reforma nem estava estruturada ainda, então não era possível você encontrar elementos desta reforma nos institutos federais. Mas hoje, vários institutos federais já apresentam muitos elementos da reforma do ensino médio. Como eu destaquei aqui, né, alguns deles, o limite de 1.800 horas da BNCC, a ausência de determinadas disciplinas, a presença de carga horária à distância, o Programa Nacional do Livro Didático. Eu fiz um levantamento, então mais de 60% dos campos que têm ensino médio integrado optaram pelo objeto 1 do PNLD. O que é o objeto 1 do PNLD? É aquele objeto ou aquela parte, né, do Programa Nacional do Livro Didático, onde estão os livros do chamado projeto integrador e projeto de vida. Então, vejam, hoje o Programa Nacional do Livro Didático não tem mais livro de sociologia, de filosofia, de química, de física, né? Tem livro do quê? Tem livro de ciências humanas, tem livro de ciências da natureza. E entre esses livros tem os livros de projeto de vida, né? Que visa aí, né? Que visa produzir um certo tipo de subjetividade, né, na juventude, que é a do empreendedorismo, que é do você precisa se reinventar, você precisa ser resiliente. Essa é a principal ideia do projeto de vida, né, que são as chamadas competências socioemocionais. Então, você troca a presença do conhecimento científico na escola pela chamada competência socioemocional, que vai aprender você a ser resiliente, que vai ensinar o aluno a ser resiliente, a superar as dificuldades, a se reinventar, a ser um empreendedor de si mesmo. E esses livros estão nos institutos federais, certo? Então, ao invés de livros de sociologia, de filosofia, de história, de química, de física, o que eu tenho lá? Eu tenho lá um livro de projeto de vida. Se esse livro está sendo usado ou não está sendo usado é outra coisa, mas que eles estão lá, estão, né? Os institutos optaram por receber esses livros. O que eles estão fazendo com esse livro aí é outra história, mas que eles estão lá, estão. Muito obrigado, senhor, pela resposta. Então, já vou seguir essa outra pergunta com mais uma, tratando-se do novo ensino médio. Falando dele mesmo, uma dessas novidades do novo ensino médio é esse engodo, esse engano dos itinerários formativos. Como isso se daria dentro dos institutos federais? Isso tem duas formas que poderiam acontecer dentro dos institutos federais. A primeira forma, eu creio que seria você tomar a nossa formação profissional como um itinerário técnico profissional. E isso naqueles institutos. E aí você perde o caráter de integração ou de uma formação integral, que é a proposta central do nosso ensino médio integrado, né? Ou seja, você toma... se a gente for seguir o que diz a 13.415, e muitos IFs seguem, que é 1.800 horas da BNCC, mais 1.200 horas da formação técnica profissional, isso implica dizer que a nossa parte técnica é tomada como itinerário. Então, ela se constitui como um itinerário formativo. Então, ela está apartada de uma perspectiva de formação geral.
quando na proposta do ensino médio integrado, a ideia é justamente fazer uma formação integrada, que não haja uma divisão, uma dicotomia entre formação geral e formação para o trabalho. Uma vez que a gente toma as 1.800 horas como referência, implica que a parte técnica é tomada como itinerário, e, portanto, está apartada. Outra forma da presença do itinerário nos institutos federais é que existe uma possibilidade, vejam que eu estou falando de possibilidade, eu não estou falando que isso está acontecendo, isso depende de pesquisas, né, para ver como a realidade vai se estruturar, mas existe uma possibilidade, de acordo com o novo ensino médio, de que os estudantes façam a formação geral básica numa escola estadual e a formação técnica no Instituto Federal. Então, existe essa possibilidade. Eu estou participando de uma pesquisa mais ampla com outros pesquisadores de vários institutos federais e também de universidades, que a gente está tentando monitorar esse movimento. A gente ainda não conseguiu, a pesquisa ainda está em andamento, mas existe essa possibilidade, não é? Que os institutos federais ofertem, então, somente a parte do itinerário formativo. A outra parte, a parte da formação básica, os estudantes fazem na escola estadual e vêm fazer somente a parte técnica no Instituto Federal. Então, vejam que a gente retorna a uma situação lá dos anos 90, lá do tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Do decreto 220897, que proibia a integração entre as formações. Então, isso é muito grave, né? Um outro elemento importante é você acompanhar o movimento das matrículas dentro da rede federal ou dentro dos institutos federais. Hoje, dentro dos institutos federais, hoje, eu digo 2022, segundo a plataforma Murilo Peçanha, né, dados de 2022. Hoje nós temos 1.400.000 matrículas na rede federal. Dessas 1.400.000 matrículas, em torno de 270.000 são de ensino médio integrado. Em torno de 500.000 matrículas, ou seja, a maior parte das matrículas, são de cursos de qualificação profissional na modalidade à distância. Então, nós temos mais de 500.000 matrículas nas nossas instituições em cursos de qualificação profissional à distância. Esses cursos podem compor o itinerário da formação técnica e profissional. Então, o estudante vai lá na rede estadual, faz 1.800 horas de BNCC e as outras 1.200 horas ele pode amontoar certificações intermediárias em qualquer lugar, inclusive nos institutos federais, com cursos de qualificação profissional, por exemplo. Então, percebam que a gente diz que não faz a reforma, mas pode induzir a reforma na rede estadual. Então, é uma situação bem complexa. Só quando você lembrou, nós já vivemos isso, né? E isso sempre volta, né? É uma luta, eu acho, essa constante, né? De perceber como é mesmo que essa reforma vem e os impactos que ela tem na rede, porque no contexto geral da rede, né? A rede não tem essa percepção, né? E aí isso fica muito mais fácil, né? Porque a pessoa desconhece, ela não se movimenta, quando ela perceber, né, vamos dizer, já é tarde, né? Isso já vai estar mais, vamos dizer, cristalizado, né? E aí que essa questão mesmo do concomitante, né? Que a gente chamava antes, da concomitância, e da gente ofertar aqui, né? A parte técnica e as demais virem. E é claro que a gente vê quando faz esse movimento, né? Que é claro que a rede, por mais que a gente tenha na rede aí, né, uma clareza, toda uma história, né, dos resultados que a rede tem, né, mas porque isso acaba impactando, né, na formação do quadro, na composição do quadro da rede, né, porque aí você dá vamos dizer, uma aliviada, né,
Se você deixa de trazer essas questões, né, para a rede, então você também descarta e precariza, né, os profissionais que aqui estão. Aqui, de vez em quando, na rede, num momento ou outro, né, a gente está vendo acontecer, né, que a gente acha... E aí, esse novo ensino médio, ele sustenta, vamos dizer, essas questões de, por exemplo, eu não tenho um professor de biologia, mas não tem problema, o professor de química vem aqui dar biologia. Nós aqui no Instituto fazendo isso, né? E tratando isso de forma natural, né? Não temos, tem sustentação, a lei ampara, né? E aí o gestor, né, que às vezes, né, acha sempre, às vezes, o caminho mais fácil, né, acaba reforçando, né, e trazendo essa precarização sem sofrimento. Eles não sofrem para fazer isso. Eu fico sofrendo só de ver. Mas a gente percebe que, por conta, né, da legislação, o gestor fica mais, né, suscetível a tomar esse tipo de decisão e precarizar dessa forma, né? E quando você diz também nos institutos, não sei se você puder também associar um pouquinho como é que o IFC está, né, tratando isso, né? Você diz aí 200 projetos, né, que já estão nessa perspectiva. Você tem números do IFC? Então, assim, com relação à minha amostra, né, até por uma questão de ética na pesquisa, eu estudei 20 institutos federais, mas eu deixei anônimo, né? Eu não, porque o objetivo não é fazer nenhum tipo de denuncismo, né? Mas era fazer uma análise sobre esse processo. Mas, assim, fica aberto o exercício de pegar essas categorias, né? A presença da carga horária à distância, as 1.800 horas da BNCC, a ausência de determinadas disciplinas, e você ir lá e pegar os projetos pedagógicos dos cursos aqui do Instituto Federal Catarinense e ver se essas categorias estão lá, né? O exercício fica aberto para ser feito, né? Então, uma pergunta que pode ser feita: nós temos a presença de Sociologia e Filosofia em todas as séries, em todos os cursos de ensino médio integrado do IFC? Os projetos pedagógicos são documentos públicos, então é possível fazer essa análise. Isso que você fala, Ângela, com relação aos gestores, né? Perceba que um dos elementos que eu trago no meu estudo é o orçamento, né? Nós temos na rede federal o ano de maior orçamento é o ano de 2014, 2015, né? O ano de 2015 é o ano de maior orçamento da rede federal. Depois de 2015, esse orçamento vem caindo, né? E à medida que ele cai, o número de alunos aumenta. Como é que eu faço, enquanto gestor, para, com menos orçamento, trazer mais alunos para dentro? Então, esse também é um desafio, né? Mas é um desafio que ele precisaria ser respondido em rede. E uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa é que as respostas que são dadas a esses desafios, elas não são respostas em rede. Elas são respostas individualizadas, às vezes por institutos, às vezes individualizadas até por campi. Então, em alguns campi tem reforma, em outros, dentro do mesmo instituto, em outros não tem, em alguns IFs tem mais presença de reformas, em outros IFs tem menos. Então, a rede é muito heterogênea, se é que é uma rede, né? Essa indagação a gente também pode fazer. E não sou só eu que faço isso, né? O Frigoto, num trabalho de 2018, ele traz essa reflexão, né? Ele diz, olha, os institutos federais são uma rede muito mais pelo caráter jurídico-político do que pelo caráter didático-pedagógico, né? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer também.
Alessandro, então vamos já encaminhando para a parte final. É o seguinte, recentemente tivemos eleições para reitores dos institutos federais catarinenses. Eu acompanhei os planos de gestão de todos os candidatos a reitor e não observei nenhuma preocupação com o NEM, com a reforma do ensino médio, né, novo ensino médio. A reitora atual, tampouco, ao longo dos seus 2 mandatos, se debruçou sobre a temática. Aliás, ela se escondeu como se não tivesse nada a ver com o tema. Né? Entrevistamos na semana passada o futuro reitor e perguntamos a ele sobre o novo ensino médio. Ele disse que isso não faz parte da campanha, ou melhor, não fez parte da campanha eleitoral dele, e ele não vem se ocupando com isso, nessa transição de gestão, porque o Congresso brasileiro, segundo ele, lançará um documento distinto aos IFs. Eu não vou entrar na questão propriamente congressual, né? Ontem foi aprovada a urgência do projeto e o Mendonça Filho, o mesmo ministro da Educação que aprovou lá em 16, é o relator, ele vai lançar no plenário na semana que vem a votação, né? E nessa votação ele determina 2.100 horas em vez de 1.800, como é atualmente o projeto. E o pessoal da educação, os que lutam pela educação de forma progressista, pedem 2.400. Mas essa não é a questão que eu queria lhe perguntar, mas, claro, fica aberto aqui para você. A questão é, como é que você observa, pela tua trajetória no Instituto, pela tua tese, etc., a relação da reitoria e do novo reitor com o novo ensino médio? Me parece que não há nenhuma preocupação em debater esse tema. Ele me falou isso na entrevista pública, você deve ter visto a entrevista dele. Como é que você vê o novo ensino médio a partir dos gestores, tanto reitores quanto os diretores que assumirão no próximo ano? Então, é preocupante essa perspectiva, né? Porque como eu procurei demonstrar na minha tese, a reforma do ensino médio ela tem sim muitos impactos nos institutos federais, muitos impactos. O principal impacto, digamos assim, é justamente a corrosão da proposta dos IFs, porque corrói um elemento central que é o ensino médio integrado. Então, não se preocupar com ela é não se preocupar com a proposta do ensino médio integrado. E aí por exemplo, também o mesmo posicionamento que o CONIF sempre teve, né? O CONIF sempre teve um posicionamento muito tímido com relação à reforma do ensino médio. Muito tímido. Algumas vezes criticou, algumas vezes se calou, mas sempre foi muito tímido. E o CONIF ele é um órgão que é responsável por desenvolver políticas públicas para a rede federal, para os institutos federais. E aí, quando um órgão que tem essa tarefa, que tem como um dos objetivos principais o desenvolvimento de políticas públicas para os institutos federais, se cala, se omite ou é tímido em relação a uma política tão corrosiva quanto a reforma do ensino médio, isso é muito preocupante. E o mesmo eu digo tanto para reitores, quanto para diretores, quanto para qualquer nível de gestão dos institutos federais, né? Com relação a esse PL do Mendonça Filho, né? Ele traz as 2.100 horas, mas quando for curso de formação técnica e profissional, pode haver um desconto de 300 horas, ou seja, você volta às 1.800 horas lá da MP 746. Quer dizer, ele está fazendo um PL para reformar a reforma da reforma do ensino médio. Então vejam aonde que pé nós estamos, né? Para voltar lá em 2017 com a Lei 13.415. Essa é a proposta dele, né? E o Mendonça Filho, que é um grande defensor do
do empresariado na educação, que é um grande defensor das fundações privadas e que tem o Sistema S como modelo de sucesso para a educação profissional, né? Para a educação profissional não, mas para a educação como um todo, né? É Sim. interessante pensar, né? Só uma breve lembrança, né? Que o Sistema S recebe verba pública, age como instituição privada e cobra mensalidade. Então é bem contraditório, né? Mas, nesse sentido, o Mendonça Filho e o ministro Camilo Santana estão iguais, no mesmo barco. Estão. Os dois defendem a escola privada, defendem o investimento privado, etc. Alessandro, o que os IFs... Pode falar, desculpa. Eu diria que o Ministério da Educação é o ministério mais conservador do governo Lula, é o Ministério da Educação. Exatamente. Não que os outros não sejam, mas ele é o mais conservador e o mais alinhado à perspectiva neoliberal. Descaradamente. O que é que os IFs poderiam fazer, Alessandro, no teu juízo? E a reitoria, por exemplo? Tem autonomia para barrar alguma coisa, para mudar alguma coisa? Tem, os IFs têm autonomia, né? Os IFs têm autonomia e eu acho que deveria se utilizar dessa autonomia, né? A autonomia, ela é como a genie da música do Chico Buarque, né? Às vezes ela pode nos salvar, às vezes ela pode nos redimir, às vezes ela é boa para apanhar, às vezes ela é boa de cuspir, né? Então, ela tem os dois lados, mas eu acho que a gente deveria usar essa nossa autonomia. E a primeira coisa, eu acho que a gente precisa, né, entender o que é a reforma do ensino médio, qual é o caráter dessa reforma, para justamente a gente evitar que elementos dessa reforma façam parte da organização dos cursos dos institutos federais. Porque, como a Ângela falou, aí recupera um comentário dela, é muito tentador, né, você falar assim, pô, eu não tenho professor de sociologia, mas dá para ser um de filosofia. Ou não, agora a lei nos permite ter somente em uma série, ou nos permite ter em 2 séries. Isso é muito tentador, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas tentações, e ficar atento a esses elementos e principalmente fazer um movimento em rede. Eu acho que o que falta para os institutos federais é fazer esse movimento de resistência em rede. É claro que é preciso ter cuidado para não cair numa concepção centralizadora, né? Mas é necessária a constituição de uma resistência em rede e principalmente na defesa da proposta do ensino médio integrado. Então, acho que os institutos federais eles precisam defender essa proposta do ensino médio integrado. Não que não se deva despender energia para outros níveis e modalidades de ensino, mas eu acho que a proposta central ela deve ser defendida e deve ser sempre problematizada, que é a proposta da formação integral dentro do ensino médio integrado. O professor Alessandro da Paixão tem um tempo restrito, tem uma agenda daqui a pouco, a Ângela e Luiz. Alguma coisa a mais para a gente se apropriar dele ou vamos fechar por aqui? Por mim, não. Eu acho que você vai falando e claro que eu acho que vamos dizer, levantar essas discussões, né? E que a gente fica aqui percebendo que como é que nós estamos acomodados, né? Nós estamos aqui sentados em berço esplêndido, né? E essas questões todas acontecendo, porque assim uma questão, por exemplo, que eu acho que é muito importante da rede é porque nós realmente somos uma rede. Todos os problemas, por exemplo, que você tem num campus X, você tem em todos os outros campos com maior ou menor, né, profundidade e tal. Mas a gente faz mesmo esse mesmo movimento, né? E o que nos mostra, isso agora no que diz respeito ao novo ensino médio, é essa nossa, vamos chamar de apatia, né? Porque
isso diz respeito muito, e isso sempre me chamou, tem 35 anos que eu estou na rede, né? Então, eu acompanhei esses movimentos da rede, né? Então, essa apatia que a gente tem agora, né? Depois, quando a gente leva um susto, não vai nem ter jeito de retomar questões que são, como diz você, fundamentais, importantes, que é a nossa espinha dorsal, né? Que é o ensino médio integrado, e que a gente depois não vai dar conta de puxar, né? Então, como é que a rede, né, não tem feito esse movimento? Isso de cada um, né, de nós, professores e servidores da rede, né, fazer um movimento, e isso se expande para o campus, se expande para as reitorias e vai ao CONIF, né? Nós também entrevistamos a presidente do CONIF, né? Se o Dalto pode me corrigir, não fomos, né, nem abordamos essa questão do ensino no CONIF, né? Ela nem traz isso como preocupação do CONIF, né? Ela não trouxe isso aqui. Então, para a gente perceber, né, como é que a gente precisa estar atento, né? Que mais do que a gente ter ali, além de um estudo, de um aprofundamento, de conhecer, né, esse novo ensino médio, né, a pessoa está atuando lá né, e o barco está correndo, e a gente está achando que isso não tem nada a ver com a gente, né? Então, realmente, né, a sua fala e traz aqui para que é um alerta mesmo para nós, né, que estamos principalmente nas licenciaturas, né, porque aí a gente está com a formação docente, né, para que a gente também suscite essas reflexões, né, cada no seu campus, e até também, o ano passado, na disciplina de gestão, eu trouxe, né, uma coordenadora do Estado, né, que trabalhou junto à BNCC, e ela tinha mais uma apropriação né, do novo ensino médio. Então, ela disse aqui para nós, nenhum professor do Estado, né, de Santa Catarina, recebeu formação, não sabe do que se trata, o negócio estava acontecendo lá na escola, mas num arvoro, né, ninguém sabe como é que é mesmo essa questão do projeto de vida, quem vai dar. Então, assim, e aí, para o Estado, que ainda faz, né, como nós, Santa Catarina, que tem um índice muito alto de professores, né, vamos chamar os substitutos, o Estado trata como os professores ACTs, né, que não tem essa formação e está lá, cai lá para ele, ele agora vai ser professor, não é mais de química, ele vai dar projeto de vida, sem receber formação nenhuma, sem ter tido nenhum estudo, né, então a preocupação dela era porque eles tinham que implantar e não sabia como fazer, e nem os professores. Então, assim, é tudo muito preocupante. E aí, quando a gente vê, né, então, que não é só o Estado que está com todo esse problema, né, apesar do índice maior, sei lá, mas nós aqui também, não é, que poderíamos já estar aí nos antecipando ou trabalhando já todas essas questões. Tem uma última questão aqui, Alessandra, por gentileza. Você menciona na sua tese, em algum momento da sua tese, que a prioridade legal, né, dos IFs, eu acho que está na introdução do teu trabalho, se não me engano, é a oferta de cursos integrados, cujo objetivo é a formação integral dos estudantes e não a mera preparação ao mercado de trabalho. Isso ocorre efetivamente, mesmo antes, melhor, ocorre efetivamente antes dessa transformação do ensino médio? Então, essa é uma questão muito cara aos institutos federais e um debate muito caro também hoje dentro da rede, né? Eu, particularmente, eu acredito que a proposta que os institutos têm é uma proposta muito valiosa, muito preciosa, que tem suas falhas e que precisamos corrigir. Mas ela é uma política exitosa que não é uma política que é perfeita. E ela é uma proposta exitosa que não é uma proposta que é perfeita. Então nós temos muito ainda a caminhar para atingir essa perspectiva de uma formação integral e não de um mero treinamento.
Porque o que é uma formação integral? Uma formação integral é aquela formação que não é direcionada a um segmento. Então, o nosso objetivo não é preparar para o vestibular, ou somente preparar para o vestibular, ou somente preparar para exercer uma profissão. O nosso objetivo é preparar para o prosseguimento dos estudos, é preparar para o exercício da profissão, mas é também ter uma formação crítica, uma formação cidadã. Então, o objetivo da formação integral é justamente abrir um leque de possibilidades à juventude, e não direcionar essa juventude. E aí eu retorno à reforma do ensino médio, né? O que a reforma do ensino médio traz? Ela traz um direcionamento. Lá, quando a lei define o que são itinerários formativos, está bem claro, né? Os itinerários formativos visam aprofundar os estudantes em determinada área do conhecimento ou preparar para o mercado de trabalho. Quer dizer, ou você vai se aprofundar ou você vai trabalhar. Então, é a recuperação do ensino médio dual, né, do ensino médio dicotômico. A proposta da formação integral, ela é uma proposta que não seja dicotômica, né, que não seja só preparado. Nosso aluno, o estudante que, vou pegar um exemplo aqui do campus Araquari, o ensino técnico integrado em informática. A proposta é que ele saia preparado para sim ser um técnico em informática, mas se ele quiser fazer outra coisa, ele também pode fazer. E ele também tem uma formação crítica, ele também tem uma formação com valores estéticos, ele também tem uma formação cidadã. Então, essa é a perspectiva. É claro que essa perspectiva ela precisa ser aprimorada. Temos falhas ainda, temos falhas, mas poderíamos corrigi-las, ao invés de aderir à proposta do ensino médio. E aí acho que esse momento é um momento de escolha, né? A que lado a gente vai aderir, né? A proposta das reformas neoliberais ou se manter numa perspectiva de uma formação integral, corrigindo os nossos erros, corrigindo as nossas ações, para justamente pensar nessa formação integral. Então, esse é o momento da proposta. Esse é o momento que nós estamos. E não discutir esse momento é aderir a qualquer coisa, né? Então, é preocupante não discutir e não problematizar. Então, vamos fechando por aqui nosso bate-papo com o Alessandro Ezequiel da Paixão. Eu peço a todos que acompanharão o programa daqui a pouco mais, precisamente amanhã às 6 da tarde, no YouTube, semana que vem na rádio, que compartilhe, curta, comente, divulgue o nosso programa, a nossa entrevista, e fique atento, né, às nossas entrevistas, a nossa programação. Semana que vem, dia 20, nós entrevistaremos a atual reitora do IFC catarinense, claro, e depois, em janeiro, a gente começa com uma grade de entrevistas que todos vão ter acesso à nossa programação. Então, eu agradeço. Só lembrando, professor Dalto, a todos também, que a gente, nesse bloco do IFC em debate, em que nós entrevistamos o nosso futuro reitor, professor Rude, vamos entrevistar agora também, essa semana que vem, a professora Sônia, que vai fazer aí um debate e ver aí quais foram os grandes desafios do IFC e avanços, e a gente tem também, estamos aguardando aí, nós já temos também para a semana que vem com a professora Jéssica, que é a futura diretora aqui do Campus Brusque, que também vem fazer uma conversa com a gente para tratar mesmo das perspectivas para essa nova gestão, e também do professor Éder, que vem falar também dos desafios que foram aí os 4 anos de gestão, e de avanços aqui do Campus Brusque. Então, eu acho que essa nossa reflexão agora com a professora Alessandra, ela contribui muito para a gente perceber, como foram,
esses 4 anos, o que foi grandes desafios. A gente viu que nessa questão do novo ensino médio é um grande desafio para a rede, né? E qual vão ser as nossas perspectivas, né? Então, acho que já aproveitando aqui o espaço e agradecer ao professor Alessandro, né, por todas essas reflexões aqui que vai contribuir muito, né, para a gente, né, a partir daí de 2024, nós que estamos encerrando aqui 2023, mas que teremos aí, né, à frente grandes desafios, né, para o IFC e para a rede no geral. Então, um grande abraço a todos e até a próxima entrevista. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Fico sempre à disposição. Obrigada, professor.